O Internacional nessa quinta-feira treinou novamente um CT Parque Gigante, mas no vídeo de hoje eu quero te falar sobre, primeiro, um profissional que o Inter está buscando, não no quesito de contratação dentro do campo, mas que o presidente Alessandro Barcelos já confirmou pra gente, inclusive esse profissional que já era para estar há muito tempo no Internacional. Também quero te falar aqui sobre duas contratações que o Inter tenta para metade do ano, né? Duas contratações que acho que quase todo mundo já sabia, e sobre um teste, mais testes, né, que o Kudê vem fazendo nessa semana de treinos, já projetando já uma escalação para o jogo contra a equipe do Belgrano, tá? Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. E vamos começando aqui com as principais informações do Internacional aqui nesta quinta-feira pré-feriado. O Inter que novamente treinou no CT Parque Gigante, né? Focado por jogo da próxima quarta-feira contra a equipe do Belgrano, né? O Inter que treina ainda nesta sexta-feira, treina no sábado e folga no domingo em função, obviamente, da Páscoa, né? É feriado, tem que dar folga para os jogadores, é obrigado. E aí volta a treinar a partir da segunda-feira, na terça já viaja para Córdoba, né? Onde fica concentrado até a hora do jogo na quarta-feira lá no estádio Mário Kempes, tá? Mas eu quero te falar aqui algumas coisas novas que o técnico Eduardo Kudê vem testando no time titular nesses últimos dias, tá? A primeira delas, obviamente, é a manutenção do Sérgio Rocher. A partir de agora vai ser o titular até a próxima convocação, que eu acho que acontece em maio, que é a última data FIFA antes da Copa América, que acontece em julho, tá? Mas, além disso, na dupla de zaga ele já fez uma primeira mudança, tá? Que ele testou já o Fernando, fazendo uma dupla de zaga com o Vitão. Essa foi a primeira situação. A segunda situação que ele testou foi o Alexandre Bernabei na vaga do René, né? O lateral esquerdo argentino que chegou para concorrer nessa temporada. Acho que ainda para esse jogo contra o Belgrano ele vai utilizar o René. E aí, por exemplo, no jogo que o Inter tem depois, que é contra o Real Tomayapo no estádio Beira-Rio, aí acho, por exemplo, que o Bernabei pode ser um jogador que ele utilize, né, por ser um time mais fraco, né, para ele realmente conseguir essa readaptação ao futebol brasileiro. Acho que faz um pouco mais de sentido, tá? Mas além disso, no meio-campo, que é aí onde ele fez algumas alternativas, tá? Ele colocou o Thiago Maia na vaga do Bruno Henrique, e aí ele faz uma dupla de volantes com o Arangues, e mais atrás, como eu te falei, como o zagueiro o Fernando, tá? Essas já são algumas das situações que devem acontecer. O Borré também entra nesse time, fazendo uma dupla de ataque com o Ener Valencia. O Valencia, se tivesse situação, ainda é dúvida para esse jogo contra o Belgrano, porque ele já tem um problema no tornozelo, né? Ele jogou meio que no sacrifício na partida contra o Juventude. Existe a possibilidade dele não atuar, mas caso ele atue, ele vai fazer uma dupla de ataque com o Borré, tá? E aí o Maurício sai desse time. Como é que fica no papel? Fica o Thiago Maia como um 5, o Arangues jogando aberto pela direita como camisa 8, o Alan Patrick centralizado e o Wanderson pela esquerda. Na frente o Borré e o Ener Valencia. Fica essa escalação com o Fernando Vitão, Bustos, né? Aí a dúvida do René Bernabei e no gol o Sérgio Rocher. Esse foi o time que ele andou testando. O que pode acontecer também? O Mercado voltar à zaga e o Fernando jogar com o Thiago Maia, ou o Fernando jogar com o Arangues. Também é uma situação que vem sendo trabalhada nesse momento, mas a principal dúvida, a zaga, a lateral esquerda e a questão do Valencia, né? Que daí não é uma questão de opção técnica, é mais uma questão de lesão, mas vai ser mais ou menos por aí, com 3, 4 mudanças que o Inter vai enfrentar, por exemplo, a equipe do Belgrano da Argentina, tá? O Belgrano, uma curiosidade, né? E aí alguns já vão ficar assustados. O Belgrano não vence uma partida desde o dia 19 de fevereiro, quando venceu pela última vez no Campeonato Argentino. E inclusive eles tiveram uma mudança agora no comando técnico, eles anunciaram a contratação de um novo treinador, e o Belgrano não vence desde de fevereiro, e o próximo adversário dele é o Internacional, então já fiquem assustados com essa informação. Outra situação também que eu quero te falar é que o Inter está contratando, está buscando um psicólogo
psicólogo, que é algo que já devia ter no Internacional. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre essa situação, né, de contratar um psicólogo já na eliminação para o Juventude, que inclusive já era para ter esse profissional no Inter, né? Todos os clubes quase do futebol brasileiro têm esse profissional, né? É um fator hoje muito importante, né? A gente viu, por exemplo, uma recente entrevista do Richarlison, atacante do Tottenham, falando sobre o problema que ele vinha enfrentando, né, mentalmente, inclusive se emocionando na entrevista coletiva com a ajuda psicológica que ele teve. E o Inter tá procurando esse profissional também, porque, querendo ou não, o Inter vem caindo muito no mental nas últimas decisões. A gente pode lembrar, por exemplo, da eliminação por Caxias, onde teve expulsão, né? Por exemplo, contra o Juventude, contra o Melgar lá atrás já havia tido expulsão, contra o Fluminense também, todos os gols que o Inter perdeu, e aí começou a ficar um pouco mais apático naquele tipo de situação. Então o Inter também tá procurando esse tipo de profissional, que já era inclusive ter. O Inter achou que com a ideia de trazer jogadores um pouco mais experientes nessa temporada, né? Obviamente esses jogadores experientes não podem ainda jogar, por exemplo, o Campeonato Gaúcho, mas o Inter achou que esses jogadores, por exemplo, iam dar uma base assim mental um pouco melhor, de jogadores um pouco mais rodados, mas não foi o que, por exemplo, começou a acontecer. Outra situação que eu quero te falar também é sobre a janela de transferência do Inter, né? A gente sabe que a janela vai abrir exatamente daqui 3 dias. Na próxima segunda-feira se abre a janela de transferência, que fica até aberta até o dia 19 de abril, mas o Inter só pode contratar jogadores que tenham atuado dentro do Brasil. O Inter vai contratar um goleiro, se fala, por exemplo, do Fabrício, que estava no Nova Iguaçu, para ser uma espécie de um terceiro goleiro, né? Uma alternativa, por exemplo, ao nome do Antony. E o Inter também pode contratar, por exemplo, um atacante, um cara ali mais de meio para frente, mas também nenhuma contratação badalada, só um jogador que realmente chegue para compor elenco. Outra situação, aí sim, pensando na metade do ano, o Inter sabe que vai perder, por exemplo, o Robert Renan, e o Inter quer perder o Robert Renan na metade do ano para ganhar 4 milhões de euros com essa negociação. O Inter já olha no mercado um substituto para a zaga, né? Se falou, por exemplo, o nome do André Ramalho, jogador do PSV da Holanda, um dos nomes, por exemplo, que foi cogitado no Inter. A outra negociação que o Inter tenta para a metade do ano, todo mundo sabe, que é a de Oscar, que é o nome que o Inter tenta também para ser uma alternativa ao nome do Maurício, tá bom? Uma outra informação também aí, falando sobre renovação de contrato, é sobre Gustavo Prado. O Inter iniciou tratativas para renovar o contrato do Gustavo Prado até final de 2028, né? Uma renovação de 4 anos, com aumento salarial, obviamente. Ele estava ganhando um salário de base, ali, cerca de 10, 15 mil, e vai ter um avanço aí para não dobrar esse salário, mas chegar próximo ali de um salário um pouco mais alto, né? 20, 30 mil por mês. Mas o Inter quer fazer essa renovação para poder, primeiro, aumentar a multa rescisória do Gustavo Prado, porque ele já vem recebendo algumas sondagens da Europa, e também porque o contrato do Prado tá para acabar, né? Não acaba nesse ano, acaba no meio do ano que vem, então o Inter já quer se antecipar de daqui a pouco um possível assédio que pode acontecer, e já tá encaminhando a renovação de contrato desse jogador, que foi um atleta que jogou bem no Campeonato Gaúcho, né, quando foi acionado. Não entrou na semifinal, mas até porque não tinha uma característica ali para entrar naquela decisão, né? Ia ser realmente um jogador que ia ser colocado na fogueira, mas é um jogador que se tornou uma opção do Kudê. Por exemplo, tá na frente de alguns jogadores, como por exemplo do Johan, e é uma alternativa a partir de agora, né, para a sequência da temporada, e o Inter tá próximo de renovar o contrato dele, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, inscreve no canal, volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e foi!